tema de hoje não é uma pergunta, é sobre posicionamento. No fundo, poderia ser uma pergunta de como nos posicionarmos. É um tema muito atual, com muita aplicação para o dia de hoje, para a nossa época. E vamos ver qual é a relação com a nossa Parashá de Shemot. A gente está começando um novo livro, é chamado Livro da Redenção, o livro da Geulah. Muito importante a gente focar nisso, fixar esse ponto, porque justamente essa Parashá começa, e esse livro começa sobre a escravidão, falando sobre sofrimento, sobre escuridão, sobre exílio, sobre morte, sobre coisas indesejáveis, que está muito ligado com a nossa época, mas o livro inteiro recebe o nome a partir do objetivo, do principal, que é a redenção, a Geulah, a libertação das nossas limitações, do nosso Egito particular, do nosso sofrimento, escuridão e assim por diante. Então, resumindo, a nossa Parashá e a nossa época, porque uma coisa vai junto com a outra, estão ligadas à redenção, a se libertar, a viver um mundo novo, uma época nova, para o mundo inteiro, só positivo. E a gente vai ver a partir dessa Sirá do Rebbe de Lubavitch, no ano de 1976, se eu não me engano, que isso tudo está ligado com o nosso posicionamento. Que é aí que eu peguei esse ponto principal. Na verdade, o Rebbe dá uma virada no final da Sirá, que ele traz esse ponto fundamental. A princípio, pelas perguntas e o detalhe que ele foca no começo da Sirá, não parecia ser sobre esse o tema, e eu pesquei justamente isso porque é fundamental a gente aplicar, como o próprio Rebbe sempre falou, uma orientação à nossa vida particular a partir da Torá, que é justamente o nosso GPS, o nosso posicionamento. Eu estava com dificuldade de encontrar qual seria o tema. Gostei da Sirá, do que ela quer dizer, do aprendizado para a gente, mas no que eu queria focar. E aí, quando eu encontrei posicionamento, que é uma coisa muito atual, como a gente vai ver, e aí depois, mais ainda, quando eu fui procurar uma imagem relativa a posicionamento, que eu encontrei, essa virou, se não um símbolo, né? Essa setinha para baixo, né? Apontando para um ponto, que no fundo é muito parecido com um Sevivon, que é, a gente está saindo de Hanukkah, né? Algumas semanas atrás, que é justamente estar de cabeça para baixo, ver o mundo de uma forma diferenciada, que está ligado com esse posicionamento também. Não sei quem inventou, como que surgiu esse símbolo como sendo o símbolo universal de posicionamento do GPS, né? Você vê isso no Google Maps, vê isso no Waze, e vários programas, aplicativos estão ligados a se posicionar, a entender aonde a gente está, né? Inclusive o GPS chamado Global Positional System, e já há muitos anos se apelidou isso, do ponto de vista judaico, como God Positional System, como é o nosso posicionamento de acordo com o sistema divino, de acordo com Hashem. E justamente eu acho que é uma metáfora muito forte, porque até esses aplicativos, que inclusive foram inventados por startups em Israel, como o Waze, em que a gente aqui embaixo é ajudado pela visão geral de cima de qual o caminho que a gente deve seguir. No fundo, é isso que a gente vai tratar.
e vai tentar aplicar isso para a nossa vida. E é importante ressaltar mais uma vez, e sempre fica ressaltado isso, que quando eu estudo, quando eu falo, quando eu procuro compartilhar um ensinamento, é para mim também o tempo todo. Não só ao estudar, como ao falar, ao transmitir. Eu procuro, antes de mais nada, me posicionar em relação a isso, comigo mesmo, como eu aplico e testo em mim mesmo se isso funciona nos mínimos detalhes. É interessante isso, porque uma prova de que esse é o caminho quando você consegue aplicar nas suas decisões particulares do dia a dia. Só para contar um caso, eu tenho procurado trazer mais coisas da minha vida pessoal, particular, que dá para ser revelada e que serve para justamente a gente perceber, e eu mesmo também, como isso envolve em tudo que a gente está fazendo. Então, por decisão da minha esposa, não foi nem eu que resolvi isso, já teria gostado disso, já teria aproveitado, ela resolveu cancelar a assinatura. Não estou predicando e incentivando ninguém a fazer isso, não. Assinatura de jornal. E de uma hora eu não sabia que ela tinha feito isso, nem quais são as intenções ou por que aconteceu isso, mas o vizinho também já tinha feito isso, por incrível que pareça. Não vou entrar no assunto por incrível que pareça, mas é interessante, não imaginaria que ele teria parado, por que razão inclusive. No fundo está ligado um pouco com o digital, se eu não me engano, né? Está surgindo pelo digital, mas mesmo mantendo o digital, né, só cancelando a parte impressa do jornal, hoje eu me toquei, porque eu que geralmente trago o jornal de fora para dentro de casa, e tem me dado um prazer, um bem-estar não trazer isso para dentro de casa, fisicamente. Embora eu possa ler depois sobre a notícia no digital, ou em algum outro momento, ficar antenado, é importante, né, saber o que está acontecendo, e aplicar para isso também. Mas o fato de já não ter televisão vendo e entrando dentro de casa com sons, noticiários ou outros programas vindos de fora, né, com notícias geralmente ruins, ou com uma visão deturpada ou específica da realidade que não é geralmente a nossa, porque tem outros interesses, né, de mídia, de dinheiro, financeiros e de posicionamentos diferentes do nosso, ou ideologias, geralmente, muitas inclusive antissemitas, né, sem complexos de perseguição ou trauma em relação a isso, mas geralmente tem um cunho bem... porque está ligado com outros conceitos, como maioria, como patrocinadores, como donos, como... tem um viés diferente do nosso, tem um editorial. Então isso é um ponto, né, que está tudo ligado, né? A gente tem o nosso editorial, a gente tem o nosso pensamento, a gente tem a nossa visão. Que isso engloba tudo, né? Engloba o trabalho, engloba a relação com as pessoas do mundo inteiro, não só com judeus ou não judeus. E esse posicionamento tem o nosso editorial, tem o nosso viés, tem o nosso GPS, da onde que a gente vai partir. Por isso, inclusive, que eu escolhi como imagem o nosso GPS no Muro das Lamentações, no Kotel HaMaravi, que é onde é inclusive na parte interna, onde é o Beit HaMikdash, onde é o Kodesh Kodashim, que é da onde dali sai do Beit HaMikdash, né, do Kodesh Kodashim, do Beit HaMikdash, do Har HaBayit, de Jerusalém, Irakodesh, de Israel, para o mundo inteiro, né, como o conceito da Menorá, né, que está ligado com Hanukkah também, que nunca vai se extinguir, que é iluminar para o mundo inteiro, para todos os povos, de uma forma de luz, né, não agressiva, não invasiva, tá ligado, mesmo que seja material, né, como Yosef, que proviu, que ele forneceu, que ele abasteceu o mundo inteiro com riquezas e com sustento. A gente também tem isso, como a gente vai ver. Mas em suma,
voltando ao assunto aqui do jornal. Então, já a partir da semana passada, jornal com suas notícias, com seu viés, com seu posicionamento diferenciado, que não é o nosso, não é o meu, não é da minha família, não está entrando mais fisicamente aqui dentro de casa. Se é pelo digital, isso é uma outra questão que a gente pode explorar numa outra situação, mas isso está ligado com um posicionamento, como isso interfere até esse ponto também. Um outro assunto já, né, saindo bastante da Sirá, mas no fundo trazendo o aprendizado para uma coisa bem perto da gente, de todos nós, do nosso dia a dia, que eu soube de pessoas próximas sobre um assunto que é uma proibição do judaísmo, é uma coisa que não deve ser feita, que nem todo mundo tem acesso, sabe de quanto isso é grave, e que uma pessoa próxima fez isso. E que eu percebi que não é, de um certo modo, responsabilidade nossa, porque a pessoa tem o livre-arbítrio de fazer o que quer. Mas que, ao mesmo tempo, através do nosso posicionamento como pessoa que sabe sobre esse assunto, e não procurar contemporizar, não é, Deus me livre, ser desagradável ou magoar ou falar de uma forma que não seja por amor, né? Deus me livre, nada perto disso. Com muito amor a gente tem que se posicionar, porque se a gente fala simplesmente não ficou bonito ou não é muito legal fazer isso, mas não deixa claro o certo, evitando, óbvio, claramente, evitando brigar, evitando magoar, mas de uma forma, por amor, a gente se posicionar, não tem como não se posicionar. A questão é essa: ou a gente passa a mão, ou fecha um olho, né? Ou faz vista grossa, como se diz, ou deixa passar, ou finge que não é com a gente, ou se silencia, que também está ligado com essa nossa paraxá, a gente vai ver em seguida. É um posicionamento e tem consequências isso. Ou a gente se posiciona, sempre lembrando, de uma forma de paz, de harmonia, de bondade, de amor, de empatia, de se importar com o que acontece. Isso falando para alguém que é próximo, mas mesmo alguém que não seja tão próximo assim. A gente realmente se importar com o que acontece no mundo, mas não com uma visão do jornal, voltando a esse assunto, uma visão nossa ligada ao GPS do posicionamento judaico, divino, para o mundo inteiro, do que é o certo. Isso vale inclusive também na política do consumidor, por exemplo, como uma empresa se relacionar com o seu cliente ou com os seus trabalhadores, colaboradores, né, procurando a justiça, procurando o certo, sempre com um posicionamento, um GPS baseado no Kodesh HaKodashim, no sagrado, no que é o certo, por excelência, que é absoluto, que serve para tudo, serve como a gente vai tratar alguém da família, como alguém que está na rua, como alguém do trabalho ou alguém da sinagoga ou da comunidade, como a gente vai ver uma notícia, como a gente vai fazer uma notícia, como a gente vai ensinar, como a gente vai aprender. Tudo isso a gente tem que ter um GPS, que é a nossa ótica, o nosso óculos, a nossa visão, o nosso olho, como a gente vai ver as coisas. Então, por exemplo, em relação ao consumidor, né, é óbvio que tem uma justiça, tem uma lei, né, no Código do Consumidor, no CDC, de como que uma empresa deve se relacionar com o seu cliente, né, os direitos que ele tem de troca, de devolução ou de reembolso, e atendimento, assim por diante. Mas a empresa não deve se posicionar simplesmente baseado no Código de Leis, porque vai além disso, né? Pode oferecer mais do que está no Código de Leis, e ao mesmo tempo pode ser mais rígido do que está no Código de Leis, quando tem alguma injustiça. Por exemplo, um cliente que quer receber de volta uma garantia sem fornecer o produto.
né? Porque ele não pode ficar sem o produto. Mas também, como é que a empresa vai, né, ao mesmo tempo mandar um novo produto sem receber o produto antigo, e que garantia que ela vai ter de que o produto vai voltar? Então, tem uma série de questões do nosso dia a dia que a gente tem que ter um posicionamento de como a gente vai lidar com as situações. É óbvio que não é simplesmente, não, pela lei não precisa estudar nada, ou o certo é fazer só pagar esse salário, ou o certo é eu, como aconteceu, né, uma pessoa um diretor, acho que um diretor, um vice-presidente, que demitiu por Zoom várias pessoas, mas de uma forma talvez ingênua, ou não tem ingenuidade nesse tipo de caso, que ele falou: se você está presente nessa reunião, é porque você está demitido. Isso não é um modo de fazer, né? Mas que ele tenha, pela lei, pago todos os encargos e dado aviso prévio, etc, etc, mas não é um jeito de se fazer. Então isso tem que ter um posicionamento nosso e tem que se espelhar em cada situação. Agora vamos ver então, para surpresa de vocês, para mim não é, né, porque sou eu que preparei isso, qual é a relação com a nossa paraxá e a Serra do Rebbe. Então, nessa paraxá, como a gente falou, que é o livro de Shemot, já vai começar falando sobre a escravidão, mas antes ainda fala um pouquinho do passado, o que gerou. A gente entende por aqui o que gerou a escravidão, o exílio, o sofrimento, a escuridão, e ao mesmo tempo o que gerou a possibilidade de depois a gente ser salvo. E o mundo inteiro ser salvo junto com Yitzhak Mitzrayim, com a saída do Egito, que vale para todo mundo em todas as situações, e depois o recebimento da Torá e a redenção, a Geulah, que a gente está esperando que seja definitiva, já verdadeira agora para todos nós. E só para dar, né, já que eu toquei no assunto de já se deu a solução, a cura antes da doença, antes do problema, ele é Shemot, que o livro da Geulah se chama Shemot, que é nomes. Então, o nome está ligado ao posicionamento. Quem você é. Como você é. O que você representa. Então, o nome é o posicionamento. É a identidade. É o modo como você se comporta. É um bom nome, como a gente falou, manter um bom nome. Isso é um trabalho para fazer isso. E isso garante que tenha a solução, que tenha a salvação, que tenha a redenção. A gente manteve os nossos nomes. E assim começa a paraxá, fala de Reuven, Shimon, Levi, Eudá, assim por diante. Depois tem um outro ponto que eu pensei isso hoje, que eu não vi isso escrito em algum lugar, mas acho que é possível me permitir falar sobre isso, porque tem muita coisa que a gente falou ultimamente que está ligada a isso. Um dos motivos que vai se falar que aconteceu a escravidão, que possibilitou a escravidão, ou que acarretou a escravidão, a escuridão, a prisão, o exílio, o sofrimento, foi que morreu Yosef. Vai Amot Yosef. Então, quando você lê isso, não sei se tem um Rashi que explica o que foi isso, e se entende uma criança de 5 anos, mesmo da época do Rashi, ou mesmo agora, entende que morreu Yosef, a morte do Yosef. A gente sabe quem é Yosef, foi falado de Yosef bastante nas últimas parshiot, então não tem um sentido figurativo. Mas em hebraico é óbvio que a gente, num outro sentido, numa outra leitura que não seja a literal, a gente entende que quando você fala Vaimot Yosef, você pode dizer se cessou, né, parou, se interrompeu o crescimento, que é Yosef. Você está ligado com crescer, expandir, adicionar, inovar, mudar, né? Então, quando para esse crescimento e está ligado com Kolehav, com todos os seus irmãos, etc., daquela geração que morreu, tudo isso, todo esse clima, toda essa animação, todo esse posicionamento de estar sempre inovando, crescendo, ajudando, como a gente fez em todos os lugares que a gente foi, né? Está explicado que por bondade Hashem nos espalhou em todos os cantos do mundo
para trazer crescimento, prosperidade, justiça, humanidade para onde a gente vai. Como eu sempre falo, para o mundo inteiro, para todas as pessoas, em todos os lugares. Isso está logo no comecinho do livro Shemot, a gente está no capítulo 1, versículo 6, já fala que morreu, se perdeu essa capacidade de acrescentar. E aí isso começou a gerar, quando isso não dependeu da gente, não é que a escravidão veio de cima para baixo, ou veio dos outros povos, ou dos monarcas, ou da aristocracia, ou dos nobres, uma coisa externa a gente. Foi quando a gente deixou morrer o Yosef, morrer essa capacidade de adicionar, acrescentar, né, de trabalhar para o conjunto, não em causa própria, né? A gente possibilitou que o externo, né, a sociedade maior, a comunidade maior, percebesse a gente não como acrescentando para o mundo inteiro, mas simplesmente para nós mesmos, né? E aí ficaram apavorados com isso. E aí o que acontece logo em seguida no versículo 8? Vayakom melech hadash al Mitzrayim asher yada et Yosef. Então, que está no sentido literal, mas mesmo assim vai ter uma necessidade do Rashi explicar o sentido literal. O que quer dizer? Que se levantou um rei novo sobre o Egito que não conhecia o Yosef. Então, no nível literal, específico, detalhista, do Rashi, tem uma necessidade de entender como é que pode, na sequência, né, depois de tudo que a gente está lendo, a gente está numa sequência anterior, né, do passado, vendo o quanto que Yosef, quanto Yaakov, o quanto o povo judeu contribuiu para o mundo inteiro a partir do Egito, como todo mundo se beneficiou, prosperou, se favoreceu com a nossa atitude, com a nossa atuação, a partir do Yosef, que era o vice-rei e era o maior poder da época, era do Yosef, ele que fez tudo, não foi o faraó era como se fosse um símbolo. Todo o poder, toda a tecnologia, todo o conhecimento, todo o bem-estar, o welfare, né, que Yosef possibilitou para o mundo inteiro, não foi só para o Egito, foi a partir do Egito, mas foi para o mundo inteiro, né, um período de grande prosperidade para o mundo inteiro. E está ligado com Yaakov também, porque quando Yaakov chegou acabou a fome o prestígio que tinha o povo, né, que era muito valorizado no Egito por todo mundo, a começar pelo faraó. Não tinha nenhum tipo de oposição ou de nada desagradável, pelo contrário. Mas aí então aí, na sequência, depois disso, aí saiu na notícia, no jornal digital ou impresso, que surgiu um rei novo, e logo depois começa a escravidão, num processo que vai oprimir e fazer sofrer e limitar o povo judeu de uma forma precursora, muito grave, que se repetiu na história até há pouco tempo atrás, quando, graças a Deus, a gente já pode dizer, o Rebbe falou, o Rebbe anterior falou também, mas somente o Rebbe, porque foi depois com o Rebbe anterior também, mas principalmente com o Rebbe, que a gente pode dizer que acabou, de um certo modo, generalizar as perseguições ao povo judeu. E a gente tem Eretz Israel, que é certamente um ponto forte, que uma referência, uma base, como eu falei na imagem, né, do GPS, que é Israel e Jerusalém, é o Kotel HaMaravi, que está com a gente já desde, né, voltou a ficar com a gente desde 67, mas Israel desde 48, e já antes disso, né, que a gente conseguiu
mundo ficou preparado, refinado para parar de ter essas perseguições em massa, como teve, né, recentemente no Holocausto, mesmo no comunismo, que está ligado com essa escravidão, que é um método que foi justamente implementado pelo faraó no Egito. E a pergunta é, entre esse ponto em que a gente tinha tudo e fazia tudo e estava bem e sustentava o mundo inteiro com Yosef, e o faraó ter essa ideia e começar a implementar um holocausto, uma destruição em massa, uma solução final, Deus me livre, como é que pode? Não combina, né? Uma criança que está lendo a história, eu falo, ué, como é que pode? Aqui está assim e de uma hora para outra se transforma. O ponto fundamental que mostra essa transição é esse versículo. E aí tem uma explicação literal necessária, na verdade são duas, que o Urashi traz. Como é que pode um rei novo esquecer o Yosef, não conhecer mais quem era o Yosef, tudo que o Yosef fez, que está nesse versículo. E o Urashi explica nesse versículo que tem duas opiniões. Rav e Shmuel são dois sábios do Talmud. Um fala Had Amar, Hadash Amash, um fala que foi um rei novo mesmo, né? E outro fala que é o mesmo rei, mas que ele mudou os decretos dele. Então, isso, a Sihá está ligada a isso, e aí eu vou tentar explicar como que chega no ponto que eu estava falando até agora, de posicionamento. Então eu vou já para o final, né, essa última página da Sihá, Likutei Sihot 16, está ligada ao projeto de Likutei Sihot no mundo inteiro. É interessante esses projetos, essa visão global de estar todo mundo antenado, sincronizado, essa sinergia, estudando e se envolvendo com um assunto específico. Então você junta o detalhe, né, de cada pessoa, em cada lugar, em cada momento diferente, né, durante aquela semana, mas todo mundo estudando o mesmo ponto, que envolve essa globalização, essa junção, os detalhes como um todo. Isso está ligado com um posicionamento, mais uma vez, ressaltando esse ponto. Então, o que o Rebbe conclui, depois a gente vai tentar entender um pouquinho qual é a discussão em relação a essas duas opiniões do Rav Shmuel sobre ser simplesmente um rei novo, e se esse rei novo é que realmente mudou um rei, né, morreu o anterior e subiu ao trono, ao poder, um novo rei. E aí poderia se explicar por que ele esqueceu Yosef, já que ele é novo, ele não é aquele rei, o faraó, porque é o mesmo nome, faraó, é um título, ok. Mas esse faraó, se é o mesmo, né, anterior, como que pode ele esquecer Yosef? Ele viu, ele era totalmente entregue, impressionado e admirava totalmente o Yosef, mais qualquer um dos egípcios ou do mundo, né? Tirando obviamente a família do Yosef. Como é que pode ele de uma hora para outra mudar completamente essa forma de agir? E a outra opinião do Shmuel é que era o mesmo, tá? Então, e que o Hadash quer dizer que Nithatshu, que mudou a forma dele ver. Quer dizer, tem uma fragilidade no posicionamento dele. É interessante perceber isso, né? Que o outro, o posicionamento dele é menos forte, né? Como é que pode? Mudou alguma coisa e ele já se posiciona de forma diferente, já começa a matar em vez de ajudar e incentivar a fazer o bem. Então, o que o Rebbe conclui também é interessante, como de uma hora para outra ele vira e mostra uma aplicação prática para a gente. O Rebbe fala o seguinte, que então esse Melech Hadash, esse rei novo, está ligado com um novo poder, com a sociedade maior, com a comunidade maior, com algo que está além da gente. E aí
o Rebbe possibilita isso, e aí eu queria enfatizar isso para todos nós, que não deve cada um se referenciar ao que a gente está falando, ou qualquer assunto da Torá, como sendo, isso não é para mim. No momento que a pessoa se exclui isso, ela não aproveita e não desfruta e aplica para si, se beneficia disso na sua vida. Qualquer assunto da Torá serve para cada um de nós, em qualquer lugar que a gente esteja, em qualquer situação. Principalmente da paraxá da semana que a gente está. Então, quando fala de um novo poder, de um rei novo, não, mas eu não estou no Egito, então não é comigo. Não tem um rei novo, então não é comigo. Não tem um novo governo, então não é comigo. Ou a pessoa não é judia, então não é comigo, porque isso é só sobre a Torá para judeus. Ou pode pensar que não tem esse problema com a sociedade maior. Não tem uma dissonância em relação a isso. Cada um, eu não consigo falar hoje para cada um específico, porque não estou vendo vocês, não sei exatamente quem está assistindo, quem está vendo isso, porque inclusive fica para sempre, né, no YouTube, para cada um poder ver em momentos diferentes. Mas pode ser o seguinte, tenta cada um de vocês se relacionar com isso, com esse conceito. Então, por exemplo, no mínimo, cada um pode pensar sobre uma mudança externa, que não é você mesmo. Por exemplo, uma inclinação, um instinto de fazer uma coisa que não é a certa. Embora não seja imoral, não seja antiético, não seja ilegal, mas não é o certo. Então, quando tem mudanças externas, de algo que tem algum poder, não precisa ser o poder absoluto, de um governante, ou de um rei, ou de um chefe de uma empresa, ou de um empregador para um novo emprego, ou dos pais, ou de colegas, não importa. Alguém externo. Você tem uma mudança dele, que ele mesmo deixa de ser uma pessoa e passa a ser outra, ou se a própria pessoa muda o modo de encarar. E isso pode ser para uma coisa boa, para uma coisa ruim. Por exemplo, pode ser que a gente esteja muito alinhado com esse fator externo. Então, é um presidente que eu recomendei para o dono da empresa. Então, ele é um representante meu. Embora ele seja presidente ou não seja, foi eu que recomendei. Então, eu estou tranquilo porque alguém que é externo a mim está no poder, mas ele está ligado a mim. Ou, pelo contrário, alguém que a gente não tem nenhum tipo de acesso e faz uma coisa ruim. Faz um decreto que nos atinge diretamente. Então, Rebbe fala o seguinte, não importa se o Meller, que é esse fator externo, no caso aqui foi o rei do Egito, o faraó. Mas, como eu falei, pode ser qualquer fator externo que a gente tem relação. Não importa se a gente está sendo favorecido ou desfavorecido, é uma coisa boa para a gente, porque a gente está no poder através dele, a gente tem bom contato, tem ministros que são judeus, ou que tem evangélicos que são a favor de Israel, e assim por diante. Ou se, pelo contrário, Deus me livre, ele faz um decreto ruim que nos atinge, a cada um em particular, como eu falei, pode ser o presidente da empresa que faz alguma coisa que atrapalha o funcionamento da empresa e teu em particular, a gente não deve se impressionar. Esse que é o ponto fundamental. Então, o nosso posicionamento não depende do que acontece no poder, no externo, na mudança que teve, no ambiente onde a gente está, na sociedade, na comunidade maior, etc. A gente não deve se impressionar, não deve se basear por isso. Isso é um dado? É um dado. Tá? Mas tem que se entender que é um dado externo, até mesmo uma informação, mas não é como a gente vai se comportar. Não importa se é um novo rei
ou se é o mesmo rei que mudou, a gente tem que ter o nosso GPS. Nós temos que ter o nosso posicionamento global, divino, sistêmico, que vale para sempre, em cada situação. É o mesmo. Por isso que é um ponto. Dali a gente faz o itinerário, a rota para onde a gente vai, ou como chegar lá. Isso é o nosso posicionamento. Isso independe de quais são as opiniões. Inclusive pode ter opinião do Rav e do Shmuel. Mesmo assim a gente não segue nenhuma delas. A gente segue a nossa particular. As duas são a mesma no final. Isso que o Rebbe também aproveita para explicar, mas eu não queria me estender tanto em relação a isso. Eu queria concluir com as palavras do Rebbe. Antes disso, tocar num ponto ainda da Sirá, que é importante de entender, né, em respeito a Sirá, que é uma Sirá muito bonita, muito envolvida, uma Sirá de Rashi, né, que o Rebbe começou a explicar depois do falecimento da sua mãe, da Rebbe Simchana, e ele coloca várias perguntas, né, baseado no Rashi, e o Rebbe vai investigar e pesquisar e mostrar uma visão geral lindíssima, fantástica de quem é o Rav, quem é o Shmuel, por que eles dois colocam visões diferentes, e vai mostrar como o Rav sempre tem uma perspectiva, o Shmuel tem sempre uma perspectiva, vai mostrar várias discussões que tem no Humash, no Talmud, entre o Rav e o Shmuel, em vários tratados, mostrando a forma de cada um deles, o posicionamento de cada um deles. Inclusive, são várias formas de ver o pensamento deles. Um é do Rav ser aquele que vai explicar as palavras, o sentido mais literal. Então, o Melech Hadash é um novo rei mesmo, que é o que a gente entende, né? Surgiu um rei novo. O que você imagina, em primeiro lugar? É um rei novo. Só que o Shmuel, ele vai num sentido mais profundo, né, que é menos comum, porque quando você fala um rei novo, é um rei novo. Morreu esse e surgiu o outro. Só que o Shmuel, ele é mais preciso, porque ele vai ao ponto de questionar. Não falou antes na Torá que morreu o rei anterior e veio então um novo rei. Então, em princípio, não tem a notícia de que morreu o rei e que esse é um rei novo. Então só pode querer dizer que é um rei que é o mesmo, mas que mudou. O Hadash quer dizer os seus decretos. Então isso é uma forma de ver diferente. O Rebbe vai falar, inclusive, que mais profundo, né, no Rav do Shmuel, pelas personagens deles, a interpretação do Rav vai ser sempre ligado, né, que é inclusive como ele decide na Halachá, ele sempre vai, ele é o especialista que decide sobre proibições ligadas a pessoa com Hashem. Então, sobre o que comer, que interfere só na pessoa e na forma como Deus decidiu. Não tem nenhum prejuízo para outras pessoas se a pessoa comeu isso ou aquilo, certo ou errado. E o Shmuel é aquele que vai tratar as questões entre uma pessoa e outra. Então, as questões monetárias, que tem prejuízo e danos entre uma pessoa e outra. Então, isso vai espelhar, refletir em todas as discussões que eles têm. Então, em relação a essa explicação específica aqui, sobre ter um rei novo, como é que pode ele responder para Hashem, para o seu Deus, do faraó, que ele mudou os seus decretos, se ele foi quem participou de tudo que os resultados, as benfeitorias, a prosperidade, as bondades que Yosef fez para o mundo inteiro, em particular para o Egito e para o próprio faraó, que estava desesperado, que é o mesmo faraó que teve o sonho interpretado pelo Yosef.
Como é que pode, se é o mesmo rei que teve essa ligação com Yosef, como é que ele pode falar para Hashem que agora ele resolveu mudar os seus decretos, se ele é que conhece o Yosef e é o mesmo rei? Então o Rav entende como sendo realmente um rei novo. Para ele ter um posicionamento correto em relação a Hashem, né, ao seu Deus, ele não pode ser a mesma pessoa. Porque a pessoa não pode ser esquizofrênica assim. Ele participou, ele viu, ele incentivou, ele absorveu, ele aproveitou tudo do Yosef de uma hora para outra e faz o contrário com o povo do Yosef. Então não pode ser. Por isso que o Rav explica que só pode ser um rei novo, que aí ele não tem nenhum comprometimento, de acordo com o posicionamento dele, ligado ao que ele presta contas para o seu Deus, que é o Deus único, de ele mudar e fazer. Quer dizer, ele não mudou os decretos, porque ele não tinha decretos, porque ele não tinha. Ele é um rei novo, então ele pode. E o Shmuel enfoca mais na relação entre ele e os seus próximos, né? Porque se é um rei novo, ele não poderia, não está certo ele fazer, depois de ele ter ainda benefícios de tudo que ele recebeu, né, como o povo inteiro do Yosef e dos seus irmãos e do povo, como é que ele pode colocar decretos contra o povo? Então a única coisa que possibilita entender desse ponto de vista monetário é que ele mudou os seus conceitos e as suas definições e mudou o decreto. O ponto então é que é exigido um posicionamento de acordo com cada um, que está ligado globalmente pela Torá, que governa o mundo inteiro, e também em particular para cada um com o seu posicionamento. Então o modo como o Rav enfatiza, o modo como o Shmuel enfatiza, o modo como é exigido do faraó, o modo como é exigido de cada um de vocês que tem um posicionamento, e isso vai afetar o mundo. Isso vai fazer com que tenhamos todos o resultado que a gente tanto espera para o mundo inteiro. Então, concluindo, eu vou trazer aqui, eu vou inclusive ler diretamente da Sirá do Rebbe. O Rebbe inclusive traz dois, ainda bem que eu peguei para ver, senão eu esquecer, que ele traz dois exemplos, ele traz um exemplo, eu vou trazer mais um, de quem se posicionou da forma correta, embora a maré, a corrente, literalmente, né, o mar estava com o vento contra, e se falava, né, tinha um decreto de afogar todos os judeus, do próprio faraó, e até pela Torá, né, pelo judaísmo, a gente se submete às leis do governo onde a gente está, é óbvio isso. Então, se teve um decreto do faraó que tinha que matar todos os homens que nascessem do povo judeu, chifrar o Puá, que está nessa nossa primeira leitura na Aliá de hoje, Miriam e Yocheved Miriam, né, mãe e filha, mãe do Moshe e irmã do Moshe, elas não mantiveram o seu posicionamento, o seu GPS, o seu ponto de vista de não fazer uma injustiça, uma coisa dessa errada, inclusive para os próprios egípcios, porque Moshe depois ia salvar o próprio Egito e o mundo inteiro, e a receber a Torá, que é fundamental para o mundo inteiro existir, como está no começo da criação, Bayom HaShishi. Hashem coloca uma condição, um pacto para ele criar o mundo e manter o mundo e deixar o mundo existir. É que
tenha a Torá e que a gente consiga trazer isso para o mundo inteiro das suas formas diferentes, mas que todo mundo esteja ligado ao ensinamento da Torá, que é o ensinamento divino, que é o GPS fundamental para todo mundo. Então, que não importa que tinha um Melech Hadash, que tinha um rei novo ou que mudou os seus decretos, Miriam e Yocheved mantiveram o seu posicionamento. Isso é fundamental. E eu queria acrescentar, né, o Rebbe não toca aqui no assunto porque não é o ponto que ele estava focando, mas é a mesma coisa que Moshe logo em seguida, também ele vai ter um posicionamento dele que ele, mesmo estando no bem bom, né, deitado em berço esplêndido, literalmente, no palácio do faraó, e aproveitando tudo que ele podia aproveitar, que era correto no palácio, e ele não sendo escravo, e pelo contrário, ele tendo toda a liberdade que tinha como um filho do rei do Egito, né, além de Hashem. Moshe, quando vê uma injustiça, ele se posiciona. E ele mata um egípcio, e depois ele foge do Egito, vai para Midian, né, porque o posicionamento dele não permitia ele se manter passivo e indiferente ao que estava acontecendo. Então, o Rebbe traz aqui realmente que tudo que a gente precisa fazer em relação à natureza, ao que está acontecendo no mundo, no governo, no país, na comunidade, a gente deve procurar se ajustar e fazer o possível, mas do modo como é feito por Moshe Rabbeinu, que ele, ao mesmo tempo, respeitou o Paró com o respeito, a honra devida, mas ele manteve o bastão de Hashem no seu braço, na sua mão. Ele se manteve firme com o bastão, que é firme, um matê, que está ligado com o posicionamento das orientações do que Hashem quer para a gente, para o mundo inteiro aqui nesse mundo. Então ele faz com que o mundo se adapte ao posicionamento dele, ao bastão dele, sem deixar de respeitar o próximo. Então, quando a gente não se impressiona, não dá tanta importância aos decretos do país, da situação, como eu falei, cada um pode se relacionar com qualquer coisa, né, da sua empresa, né, do seu trabalho, da sua casa, ou dentro de você, né, com Yetzer Hará, com o instituto para fazer coisas que não são as melhores. A gente deve manter nosso pensamento firme e educar e se entregar e se relacionar com todas as pessoas, em particular em relação à educação, com os nossos filhos e as crianças, fazendo o Tzivot Hashem, constituindo o exército de Hashem, que são saudáveis no seu corpo e na sua alma, e assim a gente vai trazer a Geulah, vai trazer a redenção, a Mitit ve'ashlemah, verdadeira e completa, Shel Klal Israel, de todo o povo de Israel e do mundo inteiro, através de Mashiach Tzidkeinu Bekarov Hamash, amém, que a gente possa ter já Geulah particular de cada um e geral do mundo inteiro, já agora com Mashiach, now. Só coisas boas, tudo bom para todos nós. Vamos nos manter firmes, bem posicionados, com os GPS ligado com Hashem e trazer Mashiach, now, já. Shabbat Shalom a todos.